Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos com a graça de Deus mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário, reunindo os melhores debatedores do Vejam Só, mas não para debater, agora para explicar aquilo que a gente não consegue entender. Hoje, por exemplo, vamos ter uma aula com um digno professor de teologia do Instituto José Manuel da Conceição, o Seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, a respeito daquilo que Jesus falou. O mundo todo admira o Senhor Jesus como um grande mestre, um grande líder, um grande exemplo, um grande tudo. Para os ímpios, ele não é salvador, mas a maioria dos ímpios respeita o Senhor Jesus por aquilo que ele ensinou. Que legal! Quantos deles será que se debruçaram sobre as Escrituras Sagradas nos Evangelhos e leram o que Jesus ensinou? Porque eu, por exemplo, quando leio os Evangelhos, tropeço em várias falas do Senhor em que eu não consigo entender direito o que ele está dizendo ou não quero entender o que ele está querendo, especialmente de mim. Né? Por exemplo, apenas um exemplo. Não resistais ao perverso. Ah, qualquer que te pedir a capa, deixa também o vestido, oferece outra face. Como assim não resistir ao perverso? O que é que o senhor quer que eu faça? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Hoje temos o privilégio de mais uma aula esclarecedora sobre os ensinamentos mais importantes do universo, os ensinamentos do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E nós, como súditos, precisamos saber o que ele quer de nós. Reverendo professor Dr. Jair de Almeida Júnior, seja muito bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, é mais uma satisfação estar aqui novamente. É sempre bom poder contribuir. O reverendo Jair é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, dá aulas de teologia do Novo Testamento, né? No Instituto José Manuel da Conceição, um seminário que prepara os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos seminários, né? E é pastor de igreja local. Onde fica a sua igreja? Na Avenida Lacerda Franco, 1474, Cambuci, aqui pertinho, São Paulo. Pertinho da Caixa d'Água lá, Isso, né? exatamente. E do cemitério da Vila Maria. Também. A vizinhança é bem tranquila. Que bom. Aqui em São Paulo isso é importante. É. Eu, como sempre faço, quero externar minha admiração ao irmão que dedicou a vida toda para conhecer as Escrituras, conhecer a teologia, conhecer os mistérios acerca do Reino de Deus, mas não abandonou o púlpito de uma igreja onde almas sedentas e carentes precisam do cuidado pastoral. E essa é uma admiração que é muito crescente em mim, à medida que eu conheço, por meio do programa Vejam Só, né, há mais de 20 anos no ar, irmãos e irmãs que se aprofundam nesse conhecimento e que não abandonam a vida pastoral. Eu sei que esse é um esforço terrível e é uma resistência bastante tenaz contra a tentação de se dedicar apenas às letras, né? Eu queria que o irmão recebesse a minha admiração e eu sei que o Deus é muito louvado pela sua atitude. De fato, é mais fácil trabalhar com as letras do que com as pessoas, né? No Ministério Pastoral nós temos resistências, temos má compreensões, é difícil, mas é o trabalho para o qual o Senhor nos chamou, né? Nós somos pastores mestres. Nas Escrituras, há alguns que querem forçar a exegese dizendo que há mestres. Não, há pastores mestres. O único texto normativo que nós vemos a indicação dessa função, desse ofício, Paulo fala aos Efésios que fomos chamados, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. E cada um deles tem um artigo na frente. Então, tem um artigo só para pastor mestre. É uma função. Então, aquele que quer separar a questão do ensino do pastorado não se encontra base nas Escrituras para isso. Muito obrigado pela presença do senhor. E a gente vai direto para a enquete e um lembrete. Vamos para a enquete primeiro. Vamos lá.
Jesus ensinou coisas difíceis de se entender e acatar. Você concorda com essa afirmação? 3 possibilidades: sim, não e ignoro, né, gente? Pessoas que nunca leram ou que não têm intimidade com os evangelhos vão ter dificuldade de responder de forma honesta. Então pode responder como ignoro, né? E vai deixar de ignorar a partir de agora, porque a gente já começa aqui, inclusive, o lembrete de sempre. Quem estiver acompanhando a exibição da gravação pode e deve, eu exorto você a participar do programa, né? Mandando sua pergunta, seu comentário pelas nossas redes sociais, que a gente insere aqui e o professor vai responder a sua pergunta ou comentar aquilo que você disser acerca do assunto que estamos discorrendo, sobre o qual estamos discorrendo. Muito bem. Reverendo, o senhor concorda que Jesus ensinou coisas difíceis ou não? Bom, há alguns textos que, de fato, são até de difícil tradução, né? E, por isso, a própria compreensão pode se tornar um tanto difícil. Mas são pouquíssimos textos, né? A grande maioria do ensinamento de Cristo foi muito claro, muito explícito, né? E levar em consideração também que Jesus estava falando de realidades terrenais, mas que refletem o espiritual, né? Refletem a eternidade. E nós não temos acesso à eternidade. Então, quando se fala qualquer texto que se refere à existência que não é esta nossa, a existência que é relativa à eternidade, faltam conceitos, né? Falta experiência para ladear, para dar como exemplo, e por isso a compreensão pode se tornar mais complicada. Vamos lá, vamos começar para a gente ganhar tempo, né? A aula é preciosa. O Sermão do Monte, que é talvez a passagem mais admirada dos ensinamentos do Senhor Jesus, reúne uma série de falas dele, a maioria delas de cunho ético, moral ou de comportamento, né? Aquilo que Jesus espera do nosso comportamento. Começa com as bem-aventuranças, sempre muito bonitas, né? Poéticas, por sinal. E aí a gente já engasga numa dificuldadezinha, professor. Em Mateus, bem-aventurados vós, os pobres de espírito, né? Ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas, bem-aventurados vós, os pobres, né? Porque vosso é o reino dos céus. E aí, de que tipo de pobre Jesus está falando, ou é dos dois tipos mesmo? Veja bem, há aqueles que acreditam que a narrativa de Lucas é um texto paralelo de Mateus. Eu não sou um desses. Quando você olha para Lucas, veja, o objetivo de Lucas é falar a gentios especialmente. É o evangelho mais gentílico, assim como Mateus é o mais judaico. Eles têm públicos-alvo, mas isso não quer dizer que só o judeu podia ler Mateus e só o gentio podia ler Lucas. Óbvio que não. Mas este é o público-alvo. E por isso Lucas ele escolhe um sermão de Jesus, que é o chamado Sermão da Planura. Se nós formos lá Lucas, nós vamos ver que diz que Jesus desceu e parou numa planura. É exatamente o contrário do que acontece em Mateus. Em Mateus ele sobe ao monte. O contexto de Lucas e o ponto do ministério parece ser diferente do que nós encontramos em Mateus. E também o público, porque lá Lucas faz questão de dizer que havia judeus, havia galileus e havia gente do litoral de Tiro e Sidom, havia gentios, e que se harmoniza melhor com o próprio objetivo do evangelho, que é falar a gentios. Como naquela época não tinha internet, o sinal era muito ruim, essa coisa toda, então, veja, nós pastores, já aconteceu várias vezes, de nós pregarmos o mesmo sermão em outras igrejas. Por quê? Porque eles não ouviram aquela mensagem. Obviamente, o fato de você pregar uma vez um texto não quer dizer que você o esgotou e jamais vai revisitá-lo, né? Mas, no caso de Cristo, veja, quando ele mudava de local, ele via a necessidade de expressar os mesmos ensinamentos, mas às vezes adaptando-os à realidade daquele público. E é o que acontece em relação ao Sermão da Planura de Lucas. Por quê?
ali nós vemos não apenas a questão dessa possível repetição, que na verdade é uma adaptação, mas as bem-aventuranças são resumidas e elas encontram uma contrapartida em ais. Então você tem bem-aventurados os pobres, logo abaixo, ai de vós os ricos. Né? Bem-aventurados os que choram, ai de vós os que rides. Então veja, você tem uma outra estrutura e lá em Lucas é realmente falar da questão do pobre, né? Do pobre e do rico. O pobre que está desassistido das coisas desta terra e está sofrendo por isso, e do rico que se vangloria na sua riqueza. É outra perspectiva. Em Mateus, é realmente os pobres de espírito. Jesus está falando de uma outra realidade e de uma realidade espiritual. É a dependência de Deus. Lá também é. Só que um foca a questão de você reconhecer-se completamente miserável e em Lucas, mais a questão da dependência material, que em Deus você consegue lidar com essa situação. Então, são textos que podem ser vistos assim, na minha forma de ver, é o que está na Escritura. Um é chamado Sermão da Planura, porque Jesus desce até uma planura, e os ensinamentos, embora tematicamente se liguem ao Sermão do Monte, são poucos ensinamentos comparados ao Sermão da Montanha, que é muito maior, e eles são rearranjados. O público-alvo é diferente, e o ponto do ministério de Cristo parece ser outro também. Então, veja, nós temos que identificar e entender esses discursos de forma separada. Isso é muito interessante, reverendo, porque fica bem claro, basta uma leitura natural, sem pressupostos da narrativa. Isso, está lá, é só ler. Exatamente. É que muitas vezes a gente já vai com a leitura viciada. Isso aqui eu vi em Mateus, então... E aí é que surge o conflito. Então, nós temos textos paralelos. Temos, né, que são a mesma ocasião narrada por outro evangelista. Daí vem o nome sinótico, né, que é ver ao mesmo tempo, porque eles narram muitos acontecimentos, o mesmo acontecimento, mas da lente daquele autor. E isto faz com que as narrativas paralelas do mesmo evento se tornem complementares. Mas você tem também, como é o caso aqui desse Sermão da Planura, que não é exatamente a mesma passagem, mas são ensinamentos irmãos, né, semelhantes, mas aplicados de forma diferente, rearranjados para um outro público-alvo. Veja, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio na Terra, e se você reunir o que está nos evangelhos, não dá nem um ano. Então é óbvio que ele repetiu coisas que ele já havia ensinado e de maneira diferente, como aconteceu agora em Lucas, além do fato daquilo que João disse, que nem tudo está registrado, né? Boa parte não está. Uhum. Muito legal. Mas continuando ainda no Sermão do Monte, aquele texto mais difícil de se engolir. Talvez não de se entender, mas de se engolir. Jesus parece ensinar um pacifismo total. Não resistais ao perverso. Entrega o que ele pedir. Se alguém te pedir coisa emprestada, dê, mesmo que você não espere a devolução. Faça mais do que estão te pedindo. Quem te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Quem te bater numa face, oferece outra. Esses ensinamentos do Senhor têm, primeiro, o que eles significam, o que é que Jesus realmente quis dizer, é linguagem figurada ou literal, e em segundo lugar, por quê? Uhum. Bom, nós temos alguns elementos nesse texto, né, que seriam de melhor compreensão para um judeu da época. Ele entenderia melhor o que Jesus está dizendo, literalmente, do que nós, pela vida que eles tinham, pelos costumes, pela própria lei. Então, este texto, ele está baseado, ele é uma exposição que Jesus faz da chamada lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, cabeça por cabeça. Essa lei, ela não era do Antigo Testamento, era uma lei dos povos antigos, é a chamada lei da retribuição. Então, você fez, você vai pagar o que você fez. A grande questão é que Jesus
logicamente, não está falando contra o princípio, porque isso é bíblico, né? Ele não está dizendo, foi escrito, mas esquece que agora vai ser assim. Não. Toda a lei que é exposta aqui, Jesus faz uma exposição da lei, né, no capítulo 5, fala do homicídio, do adultério, dos juramentos, fala da questão da lei do talião e depois do amarás o teu próximo, que é bíblico, né? Então, quando ele faz essa exposição, ele está corrigindo a má compreensão do judeu e a má aplicação do mandamento. Nesse texto específico, olho por olho, dente por dente, ele está limitando vamos dizer, entre aspas, a vingança, porque, veja, quando alguém quer se vingar, ele não pensa em retribuir na mesma medida, ele sempre pensa em ir além, né? Então, ele está estabelecendo, portanto, que o princípio de justiça é a retribuição do fato e não além disso. E, além disso, ele está estabelecendo, ou ele está corrigindo aqui, a aplicação desse uso. Por quê? Porque a lei do talião é como o Estado deve tratar o indivíduo. Se você disser ao criminoso, não faz mais isso, hein? Não vai funcionar. Você tem que retribuir a ele. E o princípio de justiça, né? Vamos dizer que se um ladrão hoje, na nossa sociedade, fosse preso e obrigado a pagar o que ele roubou com juros por causa do mal que causou, se ele soubesse que se ele fosse preso, ele ia trabalhar mais do que normalmente, isso seria um incentivo para que ele já trabalhasse sem e não roubasse. Exatamente. Mas na nossa sociedade hipócrita, né, isso que se chama de justiça não existe, o que se vê é que o criminoso ele é sustentado pelo Estado e geralmente quem foi lesado não recebe, não é ressarcido naquilo que foi roubado ou no dano que foi causado, né? Então isso não é justiça de forma alguma. Então nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, no aspecto da lei civil, que se alguém tinha um boi e sabia que aquele boi atacava e o dono deixou ele solto, e esse boi foi e matou alguém, vai morrer o dono e o boi, né? Porque ele sabia e foi negligente. Se alguém roubar o boi daquele que ara a terra, ele vai pagar o preço do boi 7 vezes mais, porque é como se você roubasse o táxi do taxista. Você não está roubando só o carro, você está roubando o trabalho dele, né? Então é lícito que você pague um a mais para compensar o dano que você causou. Isso é justiça, isso é retribuição, né? Então, é assim que o Estado trata o indivíduo, o criminoso. Mas não é assim que eu tenho que tratar o meu próximo. Então, é isso que Jesus está corrigindo aqui. O judeu tomava a lei do talião para relacionamentos pessoais. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, não é assim, né? Não resistais ao perverso. A resistência aqui é resistência física, é resistência até judicial, né? Mas por que Jesus coloca dessa forma? Ele coloca porque ele está tomando o seu próprio modelo. Uma coisa que nós muitas vezes esquecemos é que ser um discípulo de Cristo é não apenas aprender os seus ensinamentos, mas viver como ele viveu, né? Um discípulo é aquele que imita o seu mestre. Sede meus imitadores como sou de Cristo, como Paulo diz, né? Ou seja, imitem-me como eu imito a Cristo, né? Imitem-me na minha imitação de Cristo. Então, ser um discípulo é você assumir o mesmo modelo de vida de Cristo. E vejam, é isso aqui. Jesus foi ferido, ele retribuiu. A honra de Cristo foi atingida, ele retribuiu. Foi tirada a capa de Cristo, foi, né? Ele foi obrigado a levar a cruz? Foi, né? Então, vejam, o que nós temos aqui é o modelo de Cristo, né? Então, se alguém te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda. Veja que a face é, vamos dizer, nosso cartão de visita, é a nossa representação, né? Você reconhece alguém não pelo corpo, pelo rosto. Então, aquilo que muito próprio do judaísmo, né? Direita e esquerda. A mão esquerda era a mão da desonra, né? A mão que você se limpava em suas necessidades.
a mão direita é a mão da honra, é a mão que você cumprimenta, a mão que você come, né? Então, veja, tudo que é do lado esquerdo é ruim, é pejorativo, é mal. Do lado direito é honra. Então, ferir a sua face direita não era apenas uma agressão física, é um atentado contra a honra de alguém, né? E veja, quando se fala da resistência, da reação do ser humano, por que ele reage? Geralmente reage por causa do seu ego, não pelo que foi feito, né? Você não quer se submeter. Quem é ele para fazer isso comigo? Você se levanta não por um princípio de justiça, mas por um princípio de vingança. Toda vingança está baseada na soberba, no ego, no seu eu. Você não vai admitir aquilo. E você vai procurar vingança que vai além daquilo que foi feito, né? Então, o que nós temos aqui é Jesus antecipando aquilo que aconteceria com ele, né? Ele foi ferido, foi esbofeteado, ele foi surrado quase até a morte, até a única coisa que ele tinha, que era aquela capa, né, foi tomada dele, e ele foi ordenado, foi obrigado a carregar a cruz, né? E foi o que ele fez, sem reclamar, sem xingar, sem blasfemar, ele foi até o final. E é o que o autor aos Hebreus fala, que ele aprendeu obediência através de tudo o que sofreu, né? Por que aprender obediência? Porque Deus não obedece a ninguém. Quando ele vem e assume uma forma humana, ele se obriga a fazer aquilo que ele mesmo determinou, né? Então, ele obedece aquilo que ele mesmo estabeleceu, e até a morte e morte de cruz, né? Então, veja, não é uma questão simplesmente de um pacifismo gandiano, né, do Gandhi, não fazer nada, mas é um testemunho, não é simplesmente uma renúncia, né? É muito interessante, por exemplo, aquele texto no Antigo Testamento, quando Isaac chega do lado de um poço cavado por seu pai Abraão. Eu não me lembro se são os amalequitas, acho que são os amalequitas que estão lá, eles vêm e entulham o poço. Isaac se afasta, cava outro poço. Eles vêm, entulham o poço. Ele se afasta, cava outro poço. Eles vêm, entulham o poço. Aí eles vêm e falam, olha, reconhecemos que tu és homem de Deus, né? Então, nós devemos ter essa disposição. Não é uma questão de covardia, não é uma questão de lei do menor esforço, como, se eu for atrás não vai dar em nada. Não é isso. É você conscientemente abrir mão de até direitos para que seja pregada uma mensagem do Evangelho através dos seus atos. Não que a mensagem não deva ser pregada objetivamente por palavras, sim, mas o testemunho muitas vezes antecede a pregação da palavra, como é o caso de Isaac, né? Ele, por suas obras, impactou aqueles que estavam ao redor, e ele então teve a oportunidade de falar do Deus Yahvé, né? Então, é isso. Isso é a lei de Cristo. Nós não somos chamados para viver direitos nesta terra. A nossa vida é de renúncia, assim como foi a vida de Cristo. Nós vivemos uma contramão do Evangelho. O crente vai até Deus pedindo coisas. Ele faz de Deus o seu servo. Ele apresenta as suas vontades diante de Deus e espera que Deus simplesmente faça. A grande maioria dos evangélicos hoje tem este modelo de fé, que é uma fé pagã, não é uma fé cristã, né? O paganismo, todo paganismo tem uma estrutura só. Você vai, de alguma forma, tentar agradar um deus ou deuses para domar esse Deus, domesticá-lo para que ele faça o que você quer. É sempre assim. O paganismo é a busca da vontade do homem. O cristianismo é a busca da vontade de Deus, né? Então, é o contrário, né? Então, o que nós temos aqui é o modelo de Cristo. Por isso que o próprio Senhor Jesus ensinou, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, Lucas 9, 23, né? Exato. Então, o Sermão do Monte está exaltando, ou exemplificando, ou aplicando esse princípio. Ser cristão, seguir a Cristo, começa com a renúncia de sua vontade, de si mesmo, né? Para viver a vontade de Deus.
Agora, isso não necessariamente implica em angústia. Não. Então, veja, as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças. O que significa ser um bem-aventurado? Feliz. Mas essa felicidade não é você ganhar na super cena acumulada de Natal, mega cena, né? Eu estou até atrás, mega cena acumulada de Natal, sozinho, né? Não, isso não é felicidade do ponto de vista bíblico. Veja, a felicidade do ímpio é muito clara, muito simples de compreender. É a satisfação de sua vontade. Se ele alcançou o que ele quer, ele é feliz. Mas a felicidade verdadeira, autêntica, é a realização da vontade de Deus. O crente é feliz na realização da vontade de Deus. É isso que ele busca. E veja, não é uma autorização. Às vezes, alguns crentes, eles pensam na submissão como uma espécie de autorização, né? No sentido de Deus fez, tá bom, tudo bem, conselho, não, eu não aceito, mas tá bom. Não, não é assim, né? É você querer a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar aqui no Sermão da Montanha, seja feita a tua vontade, você está pedindo isso, é o seu desejo. Veja, não é uma autorização. Você quer que a vontade de Deus seja feita, que inclui um acidente, a morte do seu filho, o desemprego, qualquer coisa que seja. Você está pedindo que a vontade de Deus seja feita. E o maior exemplo que temos, né, que, lógico, depois de Cristo, é Jó, né, que no ambiente da morte dos seus 10 filhos, né, nunca perdi um filho, não sei o que é isto, né, não sei se vou passar por isso. Mas já vi pessoas que perderam e como isso é terrível. Perder um filho. Agora imagine você perder todos no mesmo momento, 10 filhos. E ele se viu também pobre nesse dia. E veja o que diz a Escritura. Então louvou, adorou Jó ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então veja que isso é felicidade. A nossa felicidade é uma certeza, não é um sentimento. A tristeza é sentimento. A tristeza vai e vem. A felicidade é uma certeza. É uma certeza que não abandona o nosso coração. É uma certeza que resulta paz, que resulta segurança, que nos dá estrutura para viver. Essa é a felicidade do crente, não é ficar rindo à toa. Nós que temos mais de 20 anos, lembramos do Bozo, né? O Bozo terminava os programas dele dizendo sempre rir. Então eu digo isso, que sempre rir é lema de palhaço, né? Nas Escrituras, você tem Jesus chorando 3 vezes, diante do túmulo de Lázaro, diante da dureza do coração de Jerusalém, e no Getsêmani, o autor aos Hebreus diz que Jesus ofereceu súplica com lágrimas. Ele chorou, mas não tem nenhum texto que diga que Jesus sorriu. Isso não quer dizer que somos beneditinos, contra o riso, não é nada disso. Mas sim que Jesus viveu a felicidade, mas ele não ficava rindo assim. Então, o que é felicidade? É a certeza em Deus, é essa certeza dos propósitos de Deus, é você confiar na vontade de Deus, né? Se você confia que Deus vai fazer a sua vontade, então a sua confiança está em você, não em Deus. A confiança em Deus é confiar naquilo que Ele determinou e que Ele vai fazer. E como você confia nele, por mais triste e difícil que seja isso, a situação, você vai descansar, porque foi o que Deus estabeleceu. Então veja que a ideia de felicidade, ela exclui a amargura. O crente não deve ficar amargurado, né? Não é que o crente não chegue a isso. Nós chegamos por nossa falha, porque somos fracos muitas vezes. Mas não é esse o tipo de vida que Deus tem para nós. É felicidade. E essa felicidade está estribada, está cimentada fortemente em uma confiança inabalável em Deus, né? Então, por isso que alguém me lesou. E quem sou eu? O que fizeram com o meu Senhor? Quer dizer que eu vou ficar aqui, de alguma forma, me exaltando, né? Blasfemando porque me fizeram alguma coisa. Olha, o que fizeram com o meu Salvador? Né? E Jesus disse, se chamaram o próprio Senhor de Beelzebu, o que vão fazer com seus servos? Então, essa é a lógica. Nós temos que ser mais maduros no conhecimento bíblico e na própria realidade. Muito bom. Que aula, hein? Estamos aqui conversando sobre as coisas que a gente tem dificuldade para entender e acatar, ensinadas pelo Senhor Jesus. Essa foi forte. Bom, vamos lá.
Tem uma outra fala do Senhor Jesus que essa realmente é complicada para mim, né, de entender. E, a certa altura ele fala assim que o reino de Deus é tomado pela força. Não é pela fé que a gente recebe o reino de Deus? O que Jesus quis dizer com isso? Por esforço, né? Por Esforço, força. Então, veja, de fato, né, é pela fé que nós entramos no reino dos céus. Mas também essa fala de Jesus é um tanto esclarecedora, porque se nós entendermos que isso é uma orientação para os seus discípulos, isto mostra o grau, o empenho que nós devemos ter em relação à própria fé, né? Porque a própria ideia de fé que Jesus traz, ela poderia ter um efeito colateral. Por exemplo, para ilustrar isso, uma coisa interessante que eu desposo uma ideia é sobre o relacionamento entre a carta aos Gálatas e a carta de Tiago. Possivelmente a carta de Tiago é a primeira carta escrita no cânon, né? Escrita por Tiago, meio-irmão de Jesus. E a carta aos Gálatas, entendendo que Paulo está escrevendo a Galácia do Sul, seria a primeira carta de Paulo. E ali, mais ou menos, primeira de Tiago, depois a de Paulo. E há uma visão interessante, que é o que eu adoto, que Tiago escreveu aquela carta para o mesmo público-alvo de Paulo escrevendo aos Gálatas. Por quê? Porque seria um mau entendimento dos gentios em relação à teologia de Paulo, à pregação de Paulo. Eles teriam entendido que, como Paulo pregava a fé, não era necessário fazer absolutamente nada, né? E por isso Tiago escreve, não para corrigir Paulo, obviamente, mas corrigir o mau entendimento que a pregação de Paulo estava causando, não por culpa de Paulo, da própria mensagem, mas por culpa do próprio pecador, que sempre modela a mensagem aquilo que é mais confortável e interessante para ele, né? Então, quando Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, isso pode ser uma crítica ao judeu, uma fala irônica, mas pode ser também uma espécie de ensinamento onde se fala que exige esforço, né? Jesus diz aos seus discípulos que eles fariam obra maior do que a dele, por exemplo. E ali, obra maior não é no sentido de importância, né? Até o termo grego que é utilizado ali se refere a trabalho. Jesus teve 3 anos de ministério. A grande maioria dos apóstolos teve anos e anos de ministério. Jesus se resumiu ali à região da Galiléia, Samaria e Judéia. Os apóstolos foram além disso, né? Pelo menos Paulo era apóstolo dos gentios, João morou em Éfeso depois da destruição de Jerusalém, Pedro foi preso em Roma. Quer dizer, a obra deles foi maior nesse sentido, exigiu mais esforço, mais dedicação do que a própria obra de Cristo. Então, nesse sentido, né? Geográfico, temporal. Então, é importante entender isso, que existe esforço, né? O crente, ele está acostumado a receber, né? Ele pensa apenas em ser um receptáculo do que Deus faz. Mas, estritamente falando, o que nós recebemos é a salvação. A conversão é um ato exclusivo de Deus, né? Nós não temos participação nenhuma disso. Mas, a partir de então, nós temos que nos engajar nas obras do reino e tudo mais. Então, 2 possibilidades. Ou era algo, uma espécie de ironia em relação ao que o judeu pensava, né? A questão da lei, do esforço pessoal, ou então, se isto se aplica ao cristão, uma exortação para a não passividade, para o engajamento, para que nós vivamos o reino de Deus com intensidade. Muito bom. Vamos lá. O Senhor Jesus elogia João Batista, dizendo que entre os nascidos de mulher, ninguém se equiparava a ele, mas aí parece que em seguida João Batista é reduzido a nada, porque qualquer um no reino dos céus é maior do que ele. Que história é essa, professor? Essa é a questão, a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento, né? Então, veja, João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. O próprio Jesus diz, né? A lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas é a divisão mais simples que nós temos do Antigo Testamento, que o judeu praticava, né?
a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e os profetas, todos os demais livros, porque o padrão de canonicidade do Antigo Testamento é a fonte profética. Então, todos eram profetas, né? Escreveram inspirados por Deus. Então, dos nascidos de mulher não há ninguém como João, né? Veja, o Antigo Testamento vai até o Pentecoste. Jesus vem no Antigo Testamento, ele não vem no Novo. Jesus é uma dobradiça. Ele encerra o Antigo Testamento, ele é a escatologia do Antigo Testamento, ele encerra o Antigo Testamento cumprindo as promessas e inaugura o Novo. E ele inaugura o Novo enviando o Espírito Santo. O Espírito Santo é a norma do Novo Testamento, né? Então, vejam, quando é feita a escolha de Matias, o que eles utilizam? Urim Tumim, lançam sortes. Isso é um método veterotestamentário, né? Então, veja, nós ainda estamos no Antigo Testamento. É o derramamento do Espírito que inaugura o Novo Testamento, a era do Novo Testamento. Então, João Batista, até então, era o maior. Por quê? Porque ele teve o privilégio de autenticar o Cristo. Há um texto muito interessante que os fariseus no templo perguntam a Jesus, com que autoridade fazes estas coisas? Aí Jesus diz, eu respondo, se vocês me disserem se o batismo de João era do céu ou da terra. Uhum. Né? E é interessante porque, veja, Jesus está dando a resposta para eles. Com que autoridade? A autoridade que João Batista me reconheceu. Essa é a resposta. Mas ele lançou a resposta diante deles e eles não reconheceram. Porque eles ficaram com medo da pegadinha. Sim, mas eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam o batismo de João. E se eles dissessem isso, o povo ia cair em cima deles, porque o povo aceitava. Se eles dissessem que aceitavam, então Jesus diz, por que vocês não creem nele? Então eles disseram, não sabemos. Mas o ponto é esse, eles não reconheceram a resposta. Quando Jesus diz, quando a pergunta, com que autoridade? E Jesus diz, o batismo de João era do céu da terra, está dizendo, a minha autoridade vem do fato de um profeta me reconhecer como Cristo, João Batista, né? Então, veja, a figura de João é uma figura muito importante nesse contexto todo, né? Ele, como último dos profetas do Antigo Testamento, ele viveu, ele respirou os ares do Novo Testamento. Ele não era alguém que falava, o Cristo virá. Ele dizia, o Cristo está entre vós, né? Então, por isso, a dignidade de João Batista, a grandeza de João Batista, aliada ao seu ministério do Cristo presente. É certo que João Batista era uma pessoa fascinante, né? Há dois que eu, assim, admiro demais, que desaparecem do lado de Cristo, né? Um é João Batista, o outro é José, né? O seu padrasto, né? Imagine você ter que casar com uma mulher grávida que nem é o seu filho. E ele se sujeita a isso, porque ele acredita no que foi dito a ele, né? José era possivelmente bem mais velho que Maria, ele devia estar com uns 35, 40 anos quando se casou com ela, que devia ter uns 13, 14, né? Então, por isso que também ele deve ter morrido já quando Jesus iniciou seu ministério, muito antes, né? Porque a última ocasião que vemos José é quando Jesus é apresentado no templo aos 12 anos, né? Mas, veja, Jesus é colocado sob a guarda, entre aspas, de um homem extremamente responsável e piedoso, né? Era um crente do Antigo Testamento. Os apóstolos eram crentes do Antigo Testamento. Maria era uma crente do Antigo Testamento. Havia um remanescente fiel ali, né? Uma coisa que nós não pensamos é isto, que nós achamos que todos os que foram até Cristo, no ministério de Cristo, foram convertidos ao encontrar Cristo. Não. Muitos deles já eram crentes. E foram porque reconheceram o Cristo. Então, veja, no propósito de Deus... A profetisa Ana, como é que chama o ancião lá? Matias? Matias é... Não. Agora falho. Simeão. Simeão. Posso morrer. Então, você tem muitos que foram. Porque, veja, se o povo não estivesse em apostasia como estava, quando o Cristo se manifestasse, o que aconteceria? Eles reconheceriam, não é isso? Então, veja, não existe a doutrina do remanescente fiel que
sempre há povo de Deus, não importa o grau de impiedade no mundo, sempre haverá, Deus preservará um povo. Os 7.000. 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, veja, você tem o remanescente fiel no Novo Testamento, e quando o Cristo se manifesta, o que acontece? Eles vão até ele, eles são crentes, né? Então, quando nós vemos tudo isto, João Batista, obviamente, era um crente do Antigo Testamento, né? Mas comparado ao Novo, é outra realidade. Então, veja, até em músicas, às vezes a gente vê, né, como o pessoal canta algumas heresias aí de coração, né? Então se diz assim: como eu gostaria de estar ali no Sermão da Montanha, ouvindo as palavras de Jesus, como eu queria ter presenciado um milagre. O que era isso? Era uma vida muito menor do que se tem hoje na era do Espírito. Hoje nós conhecemos muito mais a Cristo e temos um relacionamento muito mais intenso com Ele do que se nós estivéssemos ouvindo Jesus no Sermão da Montanha. É a diferença entre plenitude e parcialidade. Então, mesmo João Batista, veja, João Batista ainda acreditava que Jesus viria reinar fisicamente em Jerusalém. Como todos. Como todos. Por quê? Porque era um crente do Antigo Testamento que não tinha uma compreensão clara. Mesmo os apóstolos só foram entender realmente isso quando o Espírito foi derramado. Antes disso, eles ainda tinham dificuldade. Chegou então o momento, depois da ressurreição. Agora sim, é o momento de o Senhor restaurar o reino a Israel. Que reino era esse? Era o reino físico. João Batista, quando estava preso, mandou discípulos dizendo: é o Senhor ou devemos esperar outro? Será que ele estava em dúvida? Não. Na verdade, ele não estava entendendo. Por quê? Porque, veja, ele estava preso, sentenciado à morte. Se Jesus fosse um rei político e ele assumisse o trono da Judéia, ele não seria morto. Então, ele, dentro da compreensão dele, não estão entendendo: eu estou aqui preso, vou ser morto, e o senhor não vai assumir o trono. Essa é a ideia, ele ainda tinha essa ideia. Então, por isso que aquele que pertence ao reino, ele vive a fé plena, né? Em relação ao Antigo Testamento, é muito maior. Por isso, os filhos do reino são maior que João Batista. Que legal. Vamos lá. O tempo está passando. Essa fala aqui é complicada. Parece muito... São duas falas de Jesus que eu queria que o irmão comentasse, que parecem bastante mal criadas. Eu até penso que se Maria estivesse do lado dele, dava ali uns tapas como mãe, porque não se faz isso. A primeira fala é quando Jesus diz assim: deixa os mortos sepultar seus mortos, porque o rapaz tinha perdido o pai e queria segui-lo, mas tinha que ir para o enterro primeiro. Pode não ser bem isso, mas a situação é mais ou menos essa. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Quer dizer, abandona os mortos? Que conversa é essa? A segunda não é lícito pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, ele fala para uma mulher estrangeira, né? Hoje ele seria preso aqui no Brasil. Jesus era mal criado? Não. Então, a primeira qual foi? Os mortos sepultam os mortos. Exato. Então, veja, quando Jesus diz aquele filho, né, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, é muito provável que ele não estava falando de que aquele filho deveria deixar o seu pai insepulto, né, ou deixar que outro sepultasse o seu pai. Por quê? Porque isso quebraria o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, né? Simplesmente deixar o corpo lá, né, que alguém se vire para enterrar, não é possível que Jesus disse isso. O que é provável é que, bom, há algumas coisas, né? O que é mais provável é que aquele filho estivesse usando a desculpa do pai, que estava vivo, mas já idoso, para não seguir Jesus naquele momento. Para adiar. Exatamente. Então, aí Jesus deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, ou seja, a ênfase ali é para que ele seguisse Jesus e não usasse disso como expediente para não segui-lo. O que é uma coisa muito interessante, porque este é um tema eu não sei se... A idolatria da família, sem dúvida, mas a família é usada também para fins de realização de vontades pessoais e até carnais, né? Jesus, certa vez, estava pregando, né, um texto bem conhecido, cercado pela multidão, e então
Maria e os irmãos, os filhos, né, estavam ali, querendo acessar Jesus, e então é dito, a tua mãe e teus irmãos estão aí, querem te falar. E Jesus fala, a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade de meu Pai. E é interessante que o contexto ali, Jesus tinha acabado de expulsar um demônio. A minha leitura é que na junção das passagens, porque a Bíblia fala também pelo contexto, não só pelo texto, né? O contexto mostra como o diabo usa a família contra a nossa fé, né? E há muitos, então, que supervalorizam a família biológica em detrimento da família da fé. Então, veja, se eu tenho um filho, esse filho é ímpio, eu vou estar com ele alguns anos, mas com meu irmão da igreja eu vou estar eternamente. Qual que é o vínculo mais forte? Qual que é o vínculo eterno? Então, não é questão de desprezar a família biológica, pelo contrário, você reconhece que a família da fé é eterna, então trabalhe para fazer sua família biológica a família eterna. Faça do seu filho biológico um discípulo, né? Estude a Bíblia com ele, leia a Bíblia com sua esposa, ore com ela, com seus filhos, faça isso. Porque a família que permanece eternamente é a família da fé, não é a família biológica, né? Então, o que está acentuado ali, basicamente é isto, que Jesus reconhece que aquele rapaz estava usando o pai como desculpa para não segui-lo, né? E a pobre da mulher que foi chamada de cachorra? Então, ali é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes o que eu também acho que aquela mulher era uma crente do Antigo Testamento. Veja, ela vai até Jesus porque ouviu falar dele. Ela foi atraída até ele. E veja, alguém que diz, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres, ela foi convertida ali ou ela tinha uma fé realmente? Já tinha, claro. Então veja, é uma crente do Antigo Testamento, que nem era de Israel. E é muito interessante que as únicas duas pessoas que são exaltadas em sua fé são gentios. É a mulher cirofenícia e aquele centurião que tinha um servo enfermo, onde Jesus diz, nem mesmo em Jerusalém achei fé como essa, né? Então veja, será que Jesus elogia uma fé de alguém que não tem? Não é possível. É lógico que ele é uma fé verdadeira. E nos dois exemplos não estava se buscando um benefício para si exatamente, mas por pessoas que se amavam, né? Então veja que é um modelo de fé, um modelo que busca o benefício alheio de quem se ama e uma fé centrada em Cristo, que realmente confia. No caso da mulher cirofenícia, é interessante que o que Jesus está fazendo ali é exatamente oportunizando a manifestação da fé que aquela mulher tinha, que ela manifestasse a exuberância de sua fé. Jesus cita um ditado que não é judaico, né? Porque o judeu não tinha cachorro dentro de casa, né? Então, ele cita um ditado gentílico, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, né? O cachorro era um imundo, né? Para o judeu, ele não tinha embaixo da mesa, ainda mais dentro de casa. Mas aquela mulher disse, sim, Senhor, né? Eu sou uma cadela, não tem problema nenhum, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, quando Jesus faz isso, ele não estava exatamente levando aquela mulher a se envergonhar, mas sim a mostrar o grau de humildade, de humilhação daquela mulher. Porque não existe fé sem humildade e não existe fé sem humilhação, né? Agostinho, certa vez, disse que são 3 as principais virtudes do crente: humildade, humildade e humildade. É o centro. Quando você se vê diante de Deus, de fato, como é que você se sente? Nada. Nada. Se você existe ou não, qual a diferença? A tua vontade faz o que significa diante de Deus e do universo? Você percebe que você é um nada. Então, é isso. Então, é você ser humilde e ser humilhado. Nós precisamos ser humilhados por várias vezes para voltarmos ao nosso patamar, que é o pó, né? A nossa face tem que estar no pó. E do pó é medir todas as coisas. Se eu estou no pó, eu sou maior do que quem? Né? Eu sou melhor do que quem? Né? Então é isto.
Jesus deu um exemplo magnífico, queria que aquela mulher mostrasse o grau de sua humilhação, para que todos vissem o que é fé. Fé não é exercer direitos diante de Deus, é dizer, eu não tenho direito algum, mas eu me satisfaço só com as migalhas, se o Senhor permitir ainda. Então, é um exemplo belíssimo, tanto é que o desfecho não é um desfecho de humilhação, é um desfecho de exaltação. Deus exalta o que se humilha. Então, aquela mulher se humilha. Eu sou uma cadela, não tem problema nenhum, eu como das migalhas. E aí Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres, a termina exaltada. E ela serve de exemplo para os apóstolos que estão ali. Aliás, tudo que acontece Exatamente. É para os apóstolos aprender e testemunhar e tudo mais, né? Por falar em apóstolos, ele fala que Pedro é a pedra, que é o texto complicado lá, em que, além de Jesus dizer, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, quer dizer, Pedro era o fundamento da igreja. Isso aí o próprio Pedro vai esclarecer na carta dele depois, mas o irmão vai comentar. Porém, Jesus acrescenta, dar-te-ei as chaves do reino, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O que é exatamente isso, reverendo? Esse texto exige uma exposição um pouquinho grande. Então, veja, um texto sempre é preferível a leitura natural, a não ser que haja um problema que, de alguma forma, impeça essa leitura, mostrando que há um significado paralelo ou figurado. Nós devemos entender que Pedro sempre foi o porta-voz dos apóstolos, sempre foi. Desde o ministério de Cristo, quem se manifesta, quem que fala, é sempre Pedro. E isso continua no Novo Testamento. Quem que era o líder líder? Veja, o grande problema é que os católicos tomaram essa passagem para dizer que Pedro é Papa. Agora, Papa não existe na Bíblia. Papa, todos os padres, os bispos, na verdade, eram chamados de papas até o quinto século, por aí, sexto século, e aí começou-se a usar o termo só para o bispo de Roma. E aí começou a se centralizar Roma, como já era o cristianismo religião do Estado nessa época, quinto, sexto século, começou-se então a criar uma noção estatal da igreja. E como Roma tinha sempre aquela ideia, embora já agora Roma tivesse caído, mas aquela ideia de ser a Roma, a Roma eterna, etc. e tal, criou-se a figura do papado pelo fortalecimento do bispo de Roma. Agora não tem nada a ver com a Bíblia, nada. Então, Jesus está dizendo, tu és Pedro. Está falando com quem? Com Pedro. E sobre esta pedra? Bom, no grego você tem Petros e Petra. Mas isso fica ainda mais nítido quando Jesus falava aramaico. E no aramaico não há nenhuma diferença de termo. Jesus teria repetido o mesmo termo pedra para Pedro. Exatamente a mesma palavra. Não há como você não reconhecer que Pedro é a pedra. Agora, então, Pedro é o fundamento da igreja? Bom, vejam, qual é a regra máxima da Escritura? A Escritura interpreta a Escritura. Efésios 2:20, Paulo diz, o fundamento da igreja é de apóstolos e profetas do Novo Testamento, e Cristo é a pedra angular. Os apóstolos estão no fundamento da igreja? Estão, todos eles, não só Pedro. Então, por que Pedro é citado aqui? Porque ele era uma espécie de representante. Ele não tinha mais poder do que os outros, ele não mandava em ninguém. Pelo contrário, dos 12, tirando Tomé, que a sua incredulidade, acho que Pedro também se ladeia ali quando nega a Cristo. Então, está ali mais ou menos no mesmo nível. Então, ele não se destaca assim como alguém que era elogiável exatamente nas páginas do Novo Testamento. Depois é repreendido por Paulo, na carta aos Gálatas vemos isso. Então veja, ele não era papa, o próprio Paulo o repreende, não é isso. A questão é que ele seria uma espécie de expoente de um líder, um porta-voz dos apóstolos nas páginas do Novo Testamento. Qual é o apóstolo que está em evidência até Atos 12?
capítulo 12? Quem Ele. discursa no Pentecoste? Quem vai até Samaria junto com João e derrama o Espírito? Na casa de Cornélio, Dorcas, quem? É sempre Pedro. Quem é liberto da prisão? Exato, é Pedro. Então é isso, Jesus está antecipando isso, que ele seria uma espécie de porta-voz, ele seria avisado, ele estaria no fundamento da igreja como todos os demais. Então não há nada assim, não há nenhum problema em reconhecer que Pedro é a pedra. E veja, na sequência do texto, tá? Olha só, a confissão de Pedro, Mateus 16, 13 a 20. A sequência do texto, veja, versos 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço aqui? Não é Pedro? É. Ué, então veja, ele é pedra, lá é pedra, aqui é a sequência do texto. Então como é que você vai dizer que Pedro não é a pedra? Ele é a pedra, né? Aqui não está o nome de Pedro, mas está o verbo que fala de tropeçar na pedra, né? E está indicando exatamente isso. Está se falando de Pedro. E aqui está mostrando claramente como um crente pode ser tanto bênção quanto usado pelo diabo se ele não tiver cuidado com aquilo que faz. O ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio não é errado, é bíblico. Porque quando você age com a melhor das intenções, mas sem ser aquilo que Deus quer, sem observar o que Deus está falando, você vai ser um poderoso instrumento nas mãos do diabo e só vai causar destruição. Um crente não pode ser possuído, mas por sua ingenuidade, por sua fraqueza, né, por sua falta de conhecimento, muitas vezes ele quer fazer o bem e causa destruição. E a fala, dar-te-ei as chaves do reino? Também como Pedro, mas aí, veja, é exatamente isso. É a figura de Pedro ali tipificando a própria igreja, representando a igreja, né? Então, os apóstolos. A igreja abre coisas e fecha coisas do céu? É a pregação. Veja, na exegese, você tem uma espécie de verbo que é usado que não estabelece exatamente uma causa e efeito, mas é como se fosse algo paralelo. Então, aquilo que está sendo feito na terra, como que se reflete o que está no céu. Né? E isso, então, veja, não é que a terra comanda o céu. Né? É o contrário. É o que está no céu se reflete na terra. E a chave daí, no caso, é exatamente a pregação do Evangelho. O Evangelho não é só para a salvação, é para a condenação. Né? Por quê? Porque a sua rejeição mostra também o destino eterno. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está julgado, já está condenado. Quando você anuncia o Evangelho a alguém, você está expondo à pessoa uma ocasião onde o destino eterno dela vai se manifestar. Se houver fé verdadeira, é céu. Se não houver, inferno. Pelo menos por enquanto, porque pode ser que mais para frente ela creia. Mas a sua condição ainda é de um perdido. Então, a igreja, ela abre as portas ao reino dos céus. Mas quem será salvo? Apenas aqueles que Deus escolheu. Vamos lá. Uma outra controvérsia a respeito do uso que Jesus faz da palavra fermento. É um uso bom ou ruim, assim como aves do céu? Bom, o fermento, veja, a figura básica do fermento ele age em toda a massa. Essa é a figura básica do fermento. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, a figura do fermento é que ele age em toda a massa. Então, quando se usa essa ideia, quer dizer que é algo que contamina tudo, que expressa tudo.
Agora, este uso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser algo que envolva, né? Como o reino que cresce deve crescer, ou como o fermento do fariseu, que quando atinge alguém, vai contaminá-lo por todo, né? Nós, às vezes, pensamos que um pecado, ele atinge uma área. Não. Um pecado, ele alimenta toda a natureza caída. E eu vou ter problemas em todas as áreas, não apenas naquela. A ideia das aves do céu, que às vezes você pega comentários, né? Então, o reino do céu é semelhante a uma árvore que cresce muito e as aves do céu fazem ninhos nelas. Isso é bom ou é ruim? Depende do texto, né? O texto, como por exemplo a parábola do grão de mostarda, né? Que se cresce, se torna um grande arbusto e as aves vêm fazer ninhos. Então veja, essa é a figura das nações sendo acolhidas no reino. Aí a figura é boa, né? Mas pode haver a figura de aves sobre cabeças e outras coisas que trazem aí outros significados ruins. É que muitas vezes a gente lê comentários, isso é o problema da Bíblia comentada, né? Dizendo, Jesus estava prevendo a perversão da igreja. Complicado. Não. Muito bem. A gente estourou o tempo do bloco, já a gente vai voltar para a conclusão dessa aula, mas antes, lembrar você que se participar do Vejam Só Entrevista mandando sua fotografia, você está concorrendo aos presentes que a gente distribui aqui, tá bom? No próximo bloco eu vou mostrar quais são e, inclusive, quem está participando no dia de hoje. Vamos ler também os comentários que foram publicados, alguns, né, nas nossas redes sociais. Agora, o importante é você conhecer as Escrituras. E a Agrade tem um curso em plataforma EAD, Ensino à Distância, que percorre todas as Escrituras em 2 níveis. Um nível mais básico, para quem está começando ou tem pouca intimidade com a Bíblia, e um nível bem mais profundo para quem já conhece a estrutura bíblica. Então, é só entrar em contato com a Academia Teológica da Graça de Deus pelo telefone 31 15 08 19, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, se você quiser falar com alguém. Se você prefere usar a internet, pode entrar agora, em qualquer momento, no site agrade.com.br e lá você tem todas as informações acerca dos cursos que a Agrade oferece, inclusive os presenciais em alguns lugares. Bom, tem também o site da nossa emissora. Se quer entrar em contato conosco, dar sugestões, fazer críticas, etc., é só entrar no hittv.com.br e você vai saber como é que funciona a nossa estrutura aqui. Vai achar bacana o nosso site, tá bom? Voltamos já com a finalização dessa entrevista no Vejam Só. Estamos falando de Bíblia e sorteando Bíblias para você. Manda sua fotografia que você estará automaticamente concorrendo a pelo menos uma das 3 Bíblias que estamos sorteando, né? A Bíblia do pregador, a Bíblia do adolescente e a Bíblia da mulher. A gente vai sortear entre todos aqueles que mandaram suas fotos ou vídeo para o programa Vejam Só. Tanto o Vejam Só Debate, quanto o Vejam Só Entrevista. Quem não quiser, né, ficar aguardando o sorteio, é só vir ao Shopping do Povo, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, aqui na Avenida São João. Lá no número 816, tem a dona Eliana, que é a gerenta do Shopping do Povo. Lá você tem todas essas Bíblias e muitas outras, além de vários outros artigos para apoiar a sua fé e seu ministério. Tá bom? Tá aí. A primeira foto de hoje vem lá da Bahia, em Cachoeira, na Bahia. Nós temos a Maria Joselina Rodrigues, nossa telespectadora.
Olha que bacana. Muito legal, Maria Joselina. Muito obrigado pela sua audiência. Sua foto ficou bem bacana mesmo. Deus te abençoe bastante. Em Bragança Paulista, cidade vizinha de onde eu moro em Extrema, Minas Gerais. Bragança Paulista fica ali do lado. Nós temos o Daniel Queiroz. Eu vivo em Bragança, qualquer hora eu vou te encontrar, viu, Daniel? A gente se vê aí em Bragança. Grande abraço para você. Deus te abençoe. E em Dourados, Minas Gerais, eu conheço Dourados, Mato Grosso do Sul. Vai ver que tem Dourados em Minas também, não sei. Pode ser. É Alessandra e sua filha Cecília. Ah, Cecilinha no colinho da mamãe, que bacana. Isso não é hora da neném estar acordada, né, Alessandra? Mas tá joia, que Deus abençoe. É Mato Grosso do Sul mesmo, tá? Dourados, Mato Grosso do Sul. É que lá é mais cedo. 1 hora menos. É 1 hora menos. Eu morei lá. Hã? Você morou lá? Morei em Fátima do Sul, que é do lado de Dourados. Ai, maravilha. Tá aí. Alessandra, Deus abençoe você, sua filha, seu marido. Viu? Muito obrigado pela sua audiência. O Donald fez o seguinte comentário sobre a nossa enquete. Não vem dizer que são fáceis e praticáveis por simplesmente querer. Tem de ter a ajuda do Espírito Santo. Bom, isso explica por que muita gente lê a Bíblia e não entende nada, né? Certamente. Veja, nós até exemplificamos isso com os próprios apóstolos, que tinham um conhecimento parcial, né, um entendimento parcial daquilo que Jesus dizia. Então, veja, é importante nós entendermos isso. Os textos das Escrituras, eles são, portanto, escritos em língua portuguesa, em uma língua, portanto, que é a nossa interpretação de texto. Se nós colocássemos um texto do Evangelho de Mateus na prova da FUVEST, em interpretação de texto, ninguém acertaria? Veja, é interpretação de texto. O que Tata fez? O que aconteceu? Então, veja, isto, qualquer pessoa que saiba ler, ela vai ter um entendimento razoável do que o texto está dizendo. A questão é a assimilação, né? Então, quem entende melhor a Bíblia? Um médico ateu ou um crente que tem dificuldade com a leitura? Uhum. Quem entende melhor é o médico. Ele vai saber ler e interpretar melhor, porque é interpretação de texto. Agora, quem vai assimilar é só o crente, né? Então, é isso que tem que ficar claro. Quando falamos de textos obscuros, de fato, há alguns, muito poucos, e que, de fato, vamos dizer, a questão não é a interpretação, a questão é o que nós interpretamos, como digerir isso. Uhum. Porque está entendendo o que está dizendo. A questão é, mas como é que isso funciona? Aí já é outra coisa. Então, o entendimento do texto, ou seja, o que está escrito isso, aconteceu isso, ordenou aquilo, vai acontecer isso eu compreendo. Agora, como isto se dá na prática, ou como se vive espiritualmente essas verdades, em alguns textos é que fica complicado, a gente tem alguma dificuldade em entender, né, como se aplica. E aí, o Espírito Santo nos dá a habilidade de assimilação. O nosso relacionamento com a palavra não pode ser exterior, tem que ser interior. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Na medida em que nós nos aprofundamos na comunhão com Deus, vida diária de oração, de leitura da palavra, o Espírito Santo transcreve a Bíblia para o nosso coração, né? Uma questão que é, apenas parênteses aqui, muito interessante, é a questão da Bíblia virtual, né? Veja, o virtual não existe. Então, a Bíblia, ela está deixando de existir quando ela vai para o mundo virtual. Ela sai do mundo material, onde Deus a escreveu. Deus foi o primeiro escriba. Ele que começou a escrever a Bíblia quando escreveu as tábuas da lei. E depois disse a Moisés e aos demais, continuem. Ele inaugura a inscrição da Bíblia na matéria. O homem tira da matéria e põe no virtual, né? E isso acaba com a representatividade da palavra. Quando você pega, por exemplo, um celular no culto, é como se você pegasse um livro enorme,
que tivesse fotos, extrato de banco, um monte de coisa, e olha no meio a Bíblia. Aí você abre ali no pedaço da Bíblia, quer dizer, onde está a representação da palavra? Onde está a palavra? É só mais uma coisa no universo de coisas e meus interesses. Então, veja que isso é uma secularização terrível que se faz. Quando você deixa a Bíblia de lado, a matéria, e passa para a questão virtual, né? A Josiane publicou o seguinte: a Bíblia é clara, o povo que complica. Eu concordo com você, a Bíblia é clara. O duro é obedecer. Essa é a grande complicação. Aí a gente fica arranjando subterfúgio para lá, para cá, não é bem assim e tal. Vamos ajeitando. Ou, como fazem atualmente, né, reverendo? A Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada, revista, modernizada, ressignificada, né? Isso é diabólico, uma coisa terrível, né? Não é possível que alguém proponha uma coisa como essa. Eu não sou nem muito favorável a novas versões de Bíblia. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. Nós temos a segunda versão da atualizada, que é uma Bíblia, uma tradução tão segura, tão boa. Eu tive aula com doutores americanos que elogiavam a nossa tradução, eles perguntavam, como é que está aí? Muito bom, excelente. E aí a gente começa a entrar no mercado de Bíblias, né? E que aí chega na igreja, é uma versão, outra versão, e só traz confusão. Clausan diz assim: era difícil, sem a plenitude do Espírito Santo, as pessoas entenderem e viverem aqueles ensinos, e é por isso que a gente tem o Espírito Santo hoje disponível para nós. Estourei o tempo do bloco. Muito obrigado, reverendo professor doutor Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia do Instituto José Manuel da Conceição, seminário da Igreja Presbiteriana. Vamos ao resultado da nossa enquete. Vamos lá. Jesus ensinou coisas difíceis de se entender e acatar. Você concorda com essa afirmação? 41% disseram que sim, 56% disseram que não e 3% ignoram. Fico feliz que só 3% ignorem e você vê que o resultado, a maioria acha que não, mas uma boa parte acha difícil de acatar. A gente precisa... A grande lição de hoje, a maior de todas que o reverendo Jair deixou, não é possível ser cristão, seguidor de Jesus, sem renúncia, sem humildade, sem quebra do eu. Muito obrigado. Eu que agradeço, que Deus continue a abençoar sua vida, também o programa que é usado também para a glória de Deus. É uma satisfação estar aqui. Aleluia. A gente se vê, querendo o Senhor, na próxima sexta-feira, nesse horário. Até lá.